Salmos, capítulo de número 27 e versículo de número 4. Salmos 27, 4. Amém? Está aí no telão para facilitar. Diz assim: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Então aqui o salmista declara algo que vinha do próprio coração dele, um desejo que todo cristão tem que ter na sua própria vida. Do que? De realmente querer a todo momento buscar a Deus, buscar ao Senhor. Esse último louvor que nós louvamos aí, fala sobre atraído pela glória e pela presença de Deus. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui nessa manhã. Por que nós, quando nos convertemos ou quando vamos à casa do Senhor, vamos ao templo, né, como diz aqui a palavra, quando a gente se coloca diante de Deus, por que a gente sente uma atração pela glória de Deus ou pela presença de Deus na nossa vida? Tem um motivo, não é em vão, não é à toa, né, a gente poder sentir algo diferente de Deus. E eu até coloquei aqui, quando nos encontramos diante da presença de Deus, algo extraordinário acontece nas nossas vidas, não é verdade? Por isso que a gente, todos os momentos, na nossa vida, a gente quer ainda mais buscar pela presença, pela glória de Deus, porque quando a gente encontra Deus de verdade, algo muda na nossa vida, algo muda no nosso coração. E é isso que Deus faz pelas pessoas, isso é o que Deus faz por cada um de nós. Quando a gente se coloca diante de Deus, não é simplesmente como um ritual, ou simplesmente como algo, porque algumas pessoas fazem, eu também vou fazer, vou no embalo. Não. A gente tem que se colocar na presença de Deus, tem que se sentir atraído pela presença e pela glória de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós sentimos algo diferente na nossa vida. Nós sentimos algo que o mundo aí fora não tem como entregar na nossa vida, não tem como lançar sobre nós, porque a presença de Deus é algo sobrenatural. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Por que é algo irresistível, a atração que nós sentimos pela glória e pela presença de Deus? É algo que nós muitas vezes não controlamos. Às vezes você está na igreja, às vezes você está louvando, às vezes você está orando e de repente você sente o desejo de chorar, Você às vezes sente um tremor, às vezes você sente algo diferente, e isso é algo que foge do seu controle normal. Muitas vezes você não consegue controlar. Por quê? Porque é a presença e a glória de Deus que começa a invadir o seu coração e a sua vida. É isso que Deus faz por nós. E é esse a vontade, o desejo que quando a gente se coloca na igreja, é de nós também queremos buscar isso para nós. Porque se a gente vier à igreja simplesmente para assistir de repente algo que possa acontecer na igreja, a gente vai ser simplesmente um mero espectador. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente vá até a igreja e a gente usufrua de tudo aquilo que for lançado sobre a nossa vida, que a gente se enche da presença e do poder de Deus, amém? Então o culto é isso, é nós participarmos. Cultuar a Deus é nós entregarmos algo ao Senhor, e quando fazemos isso, Deus vem e entrega algo também na nossa vida. É muito recíproco a presença de Deus sobre nós. O ser humano, ele possui anseios e desejos que muitas vezes buscam satisfazer em lugares e coisas vazias. Quando me converti, desde o início da minha conversão, eu aprendi que desde o nosso nascimento, quando a gente é criado por Deus, Deus ele cria o ser humano com um espaço vazio para ser preenchido por algo. E as pessoas muitas vezes, de diversas formas, elas tentam preencher esse espaço que tem vazio no coração dela ou na vida dela. E alguns tentam preencher de diversas formas, Alguns entram até em bebedices, em drogas, em coisas desse sentido, porque o ser humano ele nasce com algo vazio ali para ser preenchido.
Mas o propósito do ser humano ter esse algo vazio, esse espaço dentro dele, é porque Deus quer preencher esse espaço na vida da pessoa. E a pessoa ela começa só a ter uma transformação na vida dela quando ela deixa Deus preencher esse espaço e não deixa com que as outras coisas preencham esse espaço. Aqui no livro de Salmos também, o capítulo de número 65, o versículo de número 4, 65:4. Olha o que diz ali, olha. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti para habitar em teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, aquele que leva, que escolhe, em outras traduções diz, aquele que escolhe se aproximar em seus atos, aquele que escolhe ter como Deus, o Deus realmente da sua vida, a viver a vontade de Deus. Aquele que escolhe isso, ele é bem-aventurado, ele é abençoado e ele pode receber isso que nós falamos que é algo extraordinário sobre a vida da pessoa. Então, quando a gente fala em atração divina, em atração de Deus, Deus nos atrai a isso. Ele quer que todo ser humano venha a ser atraído por Ele, e essa atração de Deus para a nossa vida é para que venhamos a ser preenchidos por algo que somente Ele pode preencher. Aí fora pode ser o que as pessoas queiram lançar contra a nossa vida, pode lançar muitas coisas, mas somente Deus pode preencher a nossa vida e o nosso coração, amém? Quando somos expostos à glória e presença de Deus, algo sobrenatural acontece dentro de nós. Muitas vezes a pessoa, eu já vi até acontecendo, as pessoas quando começam a vir à igreja, começam a se encontrar com Deus e caminhar na presença de Deus, é tão interessante que muitas vezes até o semblante fisicamente muda da pessoa. Às vezes a pessoa começa a vir para a igreja, vem triste, cabisbaixo, desanimado, desacreditado, e de repente a palavra de Deus começa a entrar, a pessoa começa a se firmar, a pessoa começa a buscar, se fortalecer em Deus, e aquele semblante ruim, entre aspas, feio ali, acaba se tornando algo bonito. Por isso que a gente fala que todo cristão é bonito, amém? As pessoas falam, sou feio, não é não, irmão. A gente brinca, feio é o capeta, feio é o diabo. A gente é crente, nós somos pessoas aí abençoadas por Deus, então nós somos lindos diante do Senhor, amém? Porque o que nos faz sermos bonitos, é realmente a presença de Deus sobre a nossa vida, É isso que nos faz, termos aí a nossa aparência bonita, e somos mudados e transformados, porque essa atração de Deus, ela muda o nosso interior, muda o nosso coração. É de Deus, Ele quando trabalha a nossa vida, Ele vem de dentro para fora, Ele entra na nossa vida, no nosso coração, e Ele vai mudando e transformando. Aqui em Jeremias 31:3, vou abrir aqui também, Jeremias 31:3. Jeremias 31:3, está ali. Numa terra distante o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Então você vê, Deus ele nos amou de uma forma sobrenatural, já falamos sobre isso. E Ele, através desse amor que Deus tem por nós, pela humanidade, Ele nos atrai até a Ele. É esse amor que nos atrai a Deus. O amor que Deus tem por nós, Ele faz com que nós venhamos a ser atraídos por Ele. É como se Ele fosse um grande imã. E a gente está sendo atraído por esse grande imã, pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Coloquei aqui, olha, é como se uma força invisível nos conduzisse a um encontro com o próprio Criador. É algo incontrolável. Então é algo que a gente não enxerga,
né? A gente não tem como, eu já falei isso, é impossível nós enxergarmos a Deus fisicamente. Se você quiser enxergar a Deus como nós enxergamos as pessoas, né, fisicamente, isso não vai existir, porque Deus ele é invisível, ele é espírito, não tem como. Mas nós podemos sentir pela presença dele, podemos sentir o poder dele, podemos sentir algo sobrenatural dele sobre a nossa vida. E essa é a presença de Deus, isso é ser atraído de Deus por uma força invisível. Uma força que a gente não vê, mas a gente pode sentir. Se a gente desejar isso, nós vamos sentir essa força de Deus sobre nós. Olha o que diz João 6,44. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Muito conhecido, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então, é da vontade de Deus que toda a humanidade venha se aproximar dele, venha ser atraído por ele. Infelizmente, as pessoas acabam colocando uma barreira, né? Um impedimento para não conseguir se aproximar de Deus. E isso faz com que as pessoas venham sofrer, venham a ter dificuldades, problemas, né? E venham até, se ela não se entregar a Jesus, a Bíblia diz que o caminho será o inferno, né? Se a pessoa não se converter, não entregar sua vida a Jesus. Mas será que é isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer, mas as pessoas escolhem isso. Infelizmente tem pessoas que não escolhem essa atração por Deus, ser atraído por Deus, e coloca barreira, impedimento, coloca dificuldade, coloca muitas coisas na frente, atrapalhando de buscar a presença de Deus. É o amor e a misericórdia de Deus que nos atraem para Ele. Pelo amor, pela misericórdia que Deus tem por nós, né? Porque a misericórdia é algo muito profundo que Deus tem pela nossa vida. É algo assim muito especial que Deus tem por nós. Porque se Deus fosse como a gente e de repente olhasse ali por um pecador, às vezes a gente olha para uma pessoa fazendo algo de errado e a gente sente raiva, às vezes a gente quer dar o troco, a gente tem esse tipo de sentimento. Mas se Deus tivesse sentimento, não existiria ninguém mais no mundo, porque Deus não é igual a nós, amém? Ele é totalmente diferente. Então, pela misericórdia do Senhor, eu e você estamos aqui. Você crê nisso em nome de Jesus? É pela misericórdia de Deus, amém? A gente poderia já ter até morrido sem Deus, mas não é isso que Deus tem para nós, amém? Pela misericórdia nós estamos aqui, né? Eu sei que praticamente todos aí, né? Acredito todos até, já entregaram a sua vida para Jesus, confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e têm o direito de viver a eternidade com Deus. Aleluias, é maravilhoso isso. Então, pela misericórdia de Deus, nem foi porque nós simplesmente escolhemos isso, mas foi porque Deus enxergou em nós um coração disposto a ser atraído pela glória e pela presença dele, amém? Então é isso que temos que viver. A glória de Deus, né? A glória divina é a manifestação do seu caráter, poder e majestade. Isso é a glória de Deus. Quando percebemos a grandiosidade de quem Deus é, ficamos maravilhados e desejamos nos aproximar dele. Quem conhece a Deus de verdade, quem tem intimidade com Deus, quem teve, de repente, como se fala assim, teve mudança de vida a partir do momento que encontrou a Jesus, ele não larga Jesus de jeito nenhum, não larga. Pode vir o que vier ali, pode acontecer, pode os céus e a terra acabar, mas a pessoa está ali firme e forte com o Senhor, porque ela sabe em quem ela está firmada, amém? Então, a glória de Deus, ela é cativante, a glória de Deus, ela é envolvente. A presença de Deus é algo que a gente tem que ter como, sabe, uma regra de vida mesmo, uma regra de fé, a todo momento, né? Nós somos atraídos a cada dia mais, a glória de Deus nos faz sermos atraídos para uma experiência mais profunda com Ele.
mais profunda. Cada dia mais, quando você vier até a igreja, irmão, começa a pedir para que Deus venha entrar de uma forma mais profunda no seu coração. Sabe? Para que não venha ficar simplesmente no ritual, como eu falei, ou no natural. Mas quando você vem à igreja, você se lança, você se coloca, você ora, esquece até quem está do seu lado, não se preocupa com as pessoas não, se preocupa com você e com a sua intimidade com o Senhor, amém? Porque pode ter certeza que a todo momento Deus está querendo nos atrair, Deus está querendo trazer a gente mais para perto, Deus está querendo falar com a gente, e às vezes a gente que fica assim, sabe? Calma aí Deus, não é bem assim, espera um pouquinho. A gente que acaba atrapalhando até mesmo o agir de Deus na nossa própria vida. Infelizmente isso acontece. A gente segura, a gente barra, a gente paralisa, a gente fica preso. E com isso Deus, sabe, ele fica meio que de mãos atadas ali, porque ele é muito educado, ele não vai chegar, sabe, destruindo ou fazendo algo que você mesmo não queira que seja feito na sua vida, né? A presença de Deus é a habitação íntima do Espírito Santo em nossas vidas. Quando a gente fala assim, olha, eu senti a presença de Deus, ou eu desejo a presença de Deus sobre a nossa vida, o que é essa presença de Deus? É justamente isso, é a habitação íntima do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é a presença de Deus. É você sentir o Espírito Santo de uma forma íntima na sua vida e no seu coração. Você sentir essa presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando reconhecemos a sua presença, somos levados a buscar mais comunhão e intimidade com Ele. Então, quando você reconhece que você precisa de Deus e que a presença de Deus na sua vida é algo muito íntimo, é algo muito pessoal, você começa a sentir o desejo de querer buscar mais a Ele, sentir o desejo de querer aprender mais, de se aprofundar na palavra de Deus, de se aprofundar na oração, de buscar, os dons espirituais, como a Bíblia mesmo diz, de realmente receber, sabe, poder de Deus sobre a sua vida. A presença de Deus, ela nos transforma, nos consola, nos fortalece, e essa experiência nos leva a querer estar cada vez mais próximos dEle. Isso é a presença de Deus. Isso é o desejo e a vontade que nós temos de poder servir a Deus, de saber que Ele nos fortalece. A gente vem para a casa do Senhor, de repente desanimado, triste, a gente tem que sair daqui não como entramos, irmãos. Não pode acontecer isso. A gente tem que vir na igreja e tem que receber algo que vem dele sobre nós. A glória dele tem que se manifestar de uma forma íntima na nossa vida. E a gente tem que sair daqui mudado, transformado, realizado, alegre, feliz. Mesmo que a gente saia daqui e vai lá fora enfrentar às vezes os mesmos problemas, mesmas dificuldades, mas temos que sair daqui cheios e fortalecidos da glória e da presença de Deus. Amém? Temos que sair dessa forma, porque Ele faz isso por nós, fortalece, nos consola, nos transforma. E diante da atração pela glória e presença de Deus, nós temos uma oportunidade que Deus entrega para nós, de responder a Ele, responder a esse chamado que Deus tem para a nossa vida. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, o início aí, a parte A desse versículo, Tiago 4, 8. Olha a resposta que a gente pode entregar a Deus diante de tudo aquilo que Ele tem para nós. Diz ali, olha, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, amém? É a lei da física, Toda ação, gera uma reação, A física diz isso. E com Deus também não é diferente, irmão. Se a gente se achegar a Ele, Ele chegará a nós, amém? O primeiro passo é nós irmos de encontro a Ele. É nós queremos a mudança e a transformação. É a gente querer sim sentir mais de Deus, sentir mais a presença de Deus. É nossa parte, o papel é nosso.
Quando nós fizermos isso, Deus vem e reage ao nosso favor. Ele vem e realmente toca e transforma a nossa vida. Eu coloquei aqui, ó, Ele nos convida a entrar em um relacionamento de amor e comunhão com Ele, onde somos preenchidos e transformados. É isso que Deus quer para nós. Ele não quer simplesmente que a gente declare com a nossa própria boca que nós confessamos a Jesus e o reconhecemos como Salvador e tal. Não somente isso, mas Ele quer ter um relacionamento com a gente, né? Ele quer ter uma intimidade com a gente. Ele quer poder falar conosco. Ele quer poder sentir o nosso amor. Ele quer ter comunhão com a gente. É isso que Deus quer. Ele quer tudo isso, além de nos dar o direito à salvação. Então nós precisamos responder a esse chamado, a essa atração que Deus tem para nós dessa forma, fazendo a nossa parte, buscando pela presença dele na nossa vida. Aqui em Mateus 6,33, também um versículo muito conhecido, diz, olha, Mateus 6,33: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É para nós primeiro buscarmos o que, irmãos, que diz esse versículo? O reino de Deus, a presença de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar, é isso que nós temos que priorizar a presença de Deus, o reino de Deus. Coloquei aqui, né? Para experimentarmos a presença de Deus, devemos buscar uma vida de intimidade com Ele. Buscar a Deus em primeiro lugar é buscar essa intimidade em primeiro lugar com Deus na nossa vida. E o restante Deus acrescenta. Tem pessoas que vão para a igreja porque está querendo trocar de carro, está querendo comprar uma casa nova. Acontece isso sim ou não, irmãos? Está querendo ser curada por uma enfermidade, curado por uma enfermidade. A pessoa vem para a igreja para isso. Não quer dizer que Deus não dá carro, não cura, não prospera. Não é isso, irmãos. Deus faz tudo isso. Mas diz nesse versículo que nós lemos aqui, que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. O restante, olha, as outras coisas, Deus ele vai acrescentando na nossa vida. Tá bem? Ele vai trazendo. Eu me coloco, eu busco a intimidade, busco a presença de Deus e Ele vai prosperando, Ele vai nos abençoando, Ele vai abrindo as portas de emprego, Ele vai curando a nossa vida, Ele cura o nosso físico, Ele cura o nosso emocional, Ele vai curando, vai transformando, Ele vai fazendo. Mas a partir do momento que a gente for buscando a Ele em primeiro lugar. Buscar a Ele inclui momentos de oração, leitura da palavra, adoração, comunhão com os outros crentes também, os outros cristãos. Isso tudo é você priorizar o reino de Deus. Ao nos dedicarmos a conhecer a Deus e a sua vontade, nós somos atraídos cada vez mais pela sua glória. Você vê que interessante? Te busca Ele, busca a presença dEle, Deus vai abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, vai prosperando, vai curando, e cada vez mais a gente vai sentindo a vontade, sabe, de estar mais com Deus, vai sendo mais e mais atraído por essa glória, por essa presença que Ele tem por nós, esse desejo de estar próximo a Ele. Salmos 42:1 Salmos 42:1 diz, olha: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quem sabe o que é uma corça, irmão? A corça, é um animal. Eu não, nesse momento eu não estudei exatamente a corça, mas se eu não me engano, ele é um veado, assim, um animalzinho nesse sentido. É algo nesse sentido. Que ele sente o desejo, de beber água,
Então a gente tem que ser dessa forma. São rápidos, né? E por isso eles têm a necessidade de, né, tomar água, né, a todo momento aí, né? Então é um animalzinho. E ele anseia por água corrente. Então nós somos comparados a isso, né? Não que a gente seja um animal, né, nesse sentido. Não é esse, né, o motivo, não é essa condição. Mas que a gente deseja a água de Deus, né, a presença de Deus, deseja o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, assim como esse animal, né, ele anseia, né, ele quer ali algo novo, águas correntes, ele quer ali, sabe, sempre, né, se encher da presença de Deus. Quando nos rendemos à glória de Deus, reconhecemos que a nossa própria glória, ela é passageira em comparação com a glória dele, amém? A nossa glória, né, a gente ser ali o bam, isso é tudo passageiro, né? Quando a gente às vezes está novinho, às vezes a gente, né, tá jovenzinho, né, a gente tem uma aparência mais bonitinha, né? A gente vai ficando, aí a gente vai ficando velho, vem as rugas, né? Começa, né, ficando diferente. Mas a glória de Deus, ela é eterna, amém, irmãos? Né? Nós somos passageiros, um dia a gente vai acabar, irmãos, infelizmente é a realidade, né? Um dia, infelizmente, a gente vai acabar, a gente às vezes até deseja ser eterno, né? Pessoas falam, não, deseja ser eterno, mas vai acontecer, um dia, infelizmente, a gente não sabe a hora, o momento. O importante é a gente sempre estar preparado, amém? Porque quando Deus nos levar, a gente possa morar a eternidade com Ele, amém? Aqui em Marcos capítulo 8, versículo de número 34, para finalizarmos aí, Marcos 8, 34, diz, olha: e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem colocado esse versículo em prática aí na sua vida, sim ou não? Negando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo a Jesus, né? Negando os nossos desejos, né, carnais, né, a nossa preguiça, né? É difícil, né, irmãos? Negando tudo isso e se colocando, né, diante de Deus, tomando aí a nossa cruz, né, tomando a cruz de Cristo sobre a nossa vida e seguindo a Ele. Não importa o que aconteça, a gente tem um objetivo, que é seguir a Deus, seguir a presença de Deus. Abrimos mão do nosso ego e nos submetemos à vontade de Deus. Abrir mão das nossas vontades próprias. É difícil, não é? Às vezes a carne grita, né? Mas a Bíblia diz que é uma luta constante, né, entre a carne e o espírito. Então a gente vai, não tem jeito, a gente vai lutar o tempo todo. Não tem como. E às vezes o ego quer prevalecer, às vezes a preguiça, o desânimo quer prevalecer e não deixar a gente buscar Deus, não deixar a gente se colocar mais íntimo de Deus. Então a gente tem que abrir mão do nosso ego, não tem jeito. Ao fazer isso, permitimos que a sua glória se manifeste em nós e através de nós. Amém? Então, quando deixarmos aí Deus atuar de uma forma intensa na nossa vida, aí sim Ele vai se manifestar em nós, amém? A glória dEle vai entrar na nossa vida. A atração pela glória e presença de Deus é um chamado divino que nos conduz a uma vida de comunhão e de intimidade com o Criador, amém? Quando nos aproximamos dEle, experimentamos transformação, consolo e fortalecimento, como eu falei. Que possamos ser atraídos pela glória e pela presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, buscando conhecê-lo e render-nos completamente a Ele. Amém? Que a sua glória brilhe em nós e que a sua presença nos guie em todos os momentos da nossa vida. É isso que devemos buscar. Todos os momentos. Que a glória de Deus possa entrar na nossa vida, que a gente possa ser um espelho da glória de Deus, até mesmo para as pessoas à nossa volta. Que a presença de Deus seja tão intensa na nossa vida que as pessoas à nossa volta venham até mesmo reconhecer isso,
que nós servimos a um Deus que realiza, transforma, né? Os testemunhos que venham ser gerados através da nossa vida, que possa alcançar as pessoas que estejam à nossa volta, para que a glória de Deus possa ser ainda mais, né, manifestada aí, né? Que Deus possa se manifestar de uma forma ainda mais sobrenatural sobre a vida das pessoas, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nessa manhã. Que venhamos a sair daqui nessa manhã mais e mais atraídos, né, por essa glória e por essa presença dele, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Deus, nesta manhã, Pai, e queremos em nome de Jesus, Senhor, queremos realmente, Senhor, que a Sua glória, Senhor, se manifeste em nós, Senhor. Queremos a cada dia mais, Pai, que a presença de Deus, Pai, a presença íntima do Seu Espírito Santo, Pai, possa realmente envolver a nossa vida, Pai, envolver a nossa mente, Senhor, envolver o nosso coração, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, que a Sua presença, Senhor, seja, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Seja, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Pai. Deus, que a presença do Senhor possa estar conosco, Pai, aonde quer que estejamos, Pai. Seja, Senhor, até mesmo aqui dentro da igreja, fora da igreja, seja trabalhando, seja estudando, seja, Senhor, fazendo qualquer outra coisa qualquer, Pai. Mas que em nome de Jesus, Pai, que nunca, Senhor, a Sua presença venha, Senhor, se afastar de nós, Pai. Mas que a cada dia, meu Deus, nós venhamos a ser impactados, Pai, pela Sua glória, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, a cada dia mais, Senhor, sermos atraídos, Pai, pela Sua glória e pela Sua presença, Pai. Que venhamos sentir o anseio, a vontade, o desejo, Pai, o desejo espontâneo, meu Deus, de buscar mais e mais a Ti, mais e mais a Sua presença, Pai. Que venhamos estar mais e mais, Pai, próximos a Ti, Deus, buscando, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, deixa, Senhor, deixa-nos, Pai, a condição de vencer, Pai, o nosso ego, Pai. Nos faz vencer o nosso ego, Pai. Deus, tira de nós, Pai, tudo que possa atrapalhar, tudo que possa impedir, tudo que possa, Senhor, ser como uma barreira, Pai, para que nós não venhamos a estar mais próximos de Ti, Senhor. Tira de nós, Pai, porque nós queremos, Senhor, Pai, vencer, Senhor, o egoísmo, vencer, Senhor, Pai, até mesmo a preguiça, Pai, vencer, Senhor, Pai, a falta de fé, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos realmente pessoas abençoadas, fortalecidas, Pai. Oh Deus, assim como nós aprendemos, Pai, que a Sua presença nos consola, Pai, a Sua presença nos fortalece, a Sua presença, Senhor, nos transforma, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Pai, o Senhor possa realmente impactar o nosso coração, Pai, que venhamos a sair daqui transformados, cheios, renovados, Pai, que venhamos realmente, Senhor, ter uma semana abençoada, Pai, que venhamos a ter um mês abençoado, que venhamos a ter, Senhor, um domingo abençoado, Pai, transformador, Pai, em nome de Jesus, que a glória de Deus, Pai, possa realmente fazer parte da nossa vida, Pai, que o brilho da glória de Deus, Pai, possa resplandecer, Senhor, em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos a ser realmente pessoas transformadas e abençoadas, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, cremos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí em nome de Jesus. Aleluia.